Eu gostaria de compartilhar algo muito simples, mas que acredito que nós falaremos por um tempo sobre isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos já no início uma declaração muito importante. Quase não alcançou, hein? Obrigado, Dai. E aqui a partir do verso 4, nós temos um texto muito importante das Escrituras. Diz assim: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto tem mexido, irmãos, com a minha estrutura. Eu tenho meditado nessa passagem há alguns dias, há uns 15 dias, e esse versículo ele está me dificultando as coisas. Porque em nosso tempo, a igreja precisa ser cheia de coisas para ser interessante. Nós estamos em dias em que a performance substituiu a essência, em que o ativismo suplantou a presença. E nós estamos em um momento crucial da fé, porque nesse momento de encruzilhada, de enfrentamento, o que nós definiremos como valor vai marcar as próximas gerações. Muitos de nós trazemos lembranças que resumem a história de congregações por onde passamos durante muito tempo, por causa de um evento que fomos. O que temos para contar do período em que estivemos ali se resume a um congresso, a um retiro, a uma programação que acontecia ali. Você está aí? Ou seja, irmãos, nesse dia, nesse tempo de uma encruzilhada espiritual, nós precisamos definir o que queremos que seja transferido como legado à próxima geração ou às próximas gerações. E o paradoxo que estamos enfrentando é o valor pelos resultados. Será que seremos medidos pelos programas que criamos, pelos métodos que deixamos registrados para que as pessoas nos seguissem?
Será que seremos lembrados porque criamos um produto que as pessoas compraram? Será que o que teremos para deixar para a próxima geração tem a ver com uma organização que nós construímos? Ou com uma vida que nós vivemos? Sabe, irmãos, eu sei que é difícil, porque é possível que a maioria de vocês que estão aqui me ouvindo estejam contaminados com esse vírus, procurando de maneira objetiva saber o que fazer para dar certo, saber o que fazer para ter sucesso, para alcançar êxito naquilo que você deseja viver, ainda que seja viver com Deus, mas é o projeto que você estabeleceu, que você projetou, que você planejou. Então é muito possível que a maioria de vocês que me ouve gostaria de saber algumas regras para fazer algumas coisas na sua própria vida funcionar, de obter ferramentas que vão fazer com que você se livre de algumas questões que você não aguenta mais carregar. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas não é para isso que eu fui chamado. Então eu não tenho como te dar, irmãos, nada de mim mesmo, senão aquilo que eu recebi do Senhor. E o que eu recebi do Senhor, irmãos, está ligado ao que esse texto diz. Quando o apóstolo Paulo termina essa introdução dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, irmão, se eu precisasse definir uma coisa só para transferir para cada um de vocês, certamente seria essa, não seria outra: a comunhão de seu Filho. Essa é uma noite de reflexão, então, para nós, porque a pergunta que eu não sei se eu vou conseguir responder, talvez nem é a minha pretensão responder, mas é: o que você deseja deixar? O que nós aqui, Tameon, desejamos edificar para deixar para as próximas gerações? Será que nós queremos deixar um prédio estruturado com 200 ministérios funcionando? Uma igreja que funciona perfeitamente nas suas atividades? Ou será que nós queremos deixar tem a ver com a comunhão do seu Filho? Sabe, irmãos, de repente você entra aqui um dia e as coisas não estão tão legais. Mas o que essa comunidade de fé foi chamada para viver não tem a ver com a gestão dos processos humanos. Não tem a ver com a liderança das pessoas umas às outras. O que essa comunidade de fé foi chamada a viver continua sendo uma coisa só. E é o que Paulo vai chamar aqui de a comunhão de seu Filho. Deus pode ter chamado pessoas para muitas coisas, louvado seja Ele. Existem muitos homens famosos, grandes na nossa nação, fazendo coisas para Deus. Como diz o Rodrigo, palmas para eles. Mas essa casa aqui, irmãos, foi chamada para uma coisa só: a comunhão de seu Filho. Então, se eu fosse dar um nome a essa mensagem, seria: chamados à comunhão de seu Filho.
2 semanas, irmãos, que eu estou entalado com isso. Quando eu penso em fazer uma coisa, eu me lembro. Fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão de seu Filho. Esse é o nosso desafio nesses dias, porque quando nós flertamos com a necessidade de afirmar a nossa identidade por aquilo que fazemos, nós certamente teremos que negociar uma coisa, que é a nossa essência. Você não deve negociar, irmão, o que você é por aquilo que você faz. Esses dias são maus, os dias são terríveis, e nós estamos sendo assediados o tempo inteiro. E as propostas sedutoras de Satanás nesse tempo, elas vêm para nos dar a impressão de que se fizermos o que está sendo nos oportunizado a fazer, nós receberemos reconhecimento por isso. E quem não está em busca de reconhecimento nesse tempo? Então é muito sutil, porque se você fizer isso, isso te trará tal retorno, isso te devolverá tal benefício. E aqui eu não estou falando de coisas grosseiras e fáceis de interpretar, como por exemplo, se você fizer esse trabalho, você vai receber tanto de dinheiro por ele. Não, isso é coisa de criança. Eu estou falando de coisas interiores, como por exemplo, assumir uma responsabilidade para a qual o Senhor te chamou, tendo em vista a cócega no seu ego que aquilo te trará quando a realização ocorrer e as pessoas olharem o fruto do seu serviço, o resultado do seu serviço e vierem logo reconhecer quem foi que fez. Ou uma oportunidade de se sobrepor sobre o outro, de ser maior do que o outro. Essas coisas são boas, essas coisas são legais, mas elas podem ser armadilhas sutis que estão nos fazendo tentar afirmar a nossa identidade de fora para dentro. A verdadeira identidade de um filho de Deus não está naquilo que ele faz, está na comunhão que foi estendida para que ele desfrute do senhorio de Cristo sobre si. E ao desfrutar do senhorio de Cristo, ele mergulha nas profundezas do Pai, e ao conhecer o coração do Pai, ele começa a perceber quem ele é como filho. E nem, irmãos, uma tempestade, nem um terremoto, nem a fome no mundo inteiro pode ameaçar quem você é, porque quem você é não está mais preso às circunstâncias, à volatilidade, à efêmera circunstância que a vida produz, mas ao eterno Deus. Nós não fomos chamados para fazer coisas, nós fomos chamados para estar com Ele. Tudo o que fazemos, só fazemos porque estivemos com Ele antes. Agora, hoje eu só queria abrir um pouco seu coração e sua mente a respeito disso. Eu acredito que nós vamos falar sobre esse assunto por muitas vezes aqui. Mas preste atenção. Você entendeu o que é que está sendo colocado à sua disposição por Deus, não é pelo Luiz? Primeiro, fiel é Deus. Sabe o que isso significa? É que isso não é comprado. Isso não é conquistado. Isso está à nossa disposição. E o que garante que isso está à sua disposição, Larissa? É o caráter imutável de Deus. Fiel é Deus. Ah, mas eu vacilei. Fiel
é Deus. Mas eu pequei semana passada, fiel é Deus. Mas eu ainda não tinha entendido o que Deus está me chamando para fazer, fiel é Deus. Mas eu estou envolvido no ministério tem 30 anos fazendo tudo errado, fiel é Deus. Cara, deixa isso te pegar por dentro nessa noite, irmão. Nós não fomos chamados por uma denominação. Nós não fomos chamados por um ministério. Nós não fomos chamados por homens. Sabe por quem nós fomos chamados à comunhão? Pelo Deus fiel, eterno. Deus bondoso, imutável. Fiel é Deus. Uau! É nisso que está o nosso chamamento. O nosso chamamento está ligado à fidelidade de Deus. Então sabe o que isso quer dizer, pastora Simara? Esse fim de semana eu me distraí, não consegui desfrutar da comunhão com o Senhor. Sabe o que vai acontecer amanhã pela manhã de novo? Fiel é Deus. E sabe o que Ele vai estar fazendo? Te chamando. Vem para a comunhão. Vem para a santa comunhão. Quantas vezes, irmãos, me sinto tão indigno do Senhor, tão impuro, tão indisciplinado para Ele. Quantas vezes você talvez já não pensou em desistir, porque você é ruim, e eu concordo, você é ruim mesmo. Só que quando você pensa em fechar a porta, você fala, agora não dá mais. Estou indo embora. Quando você vai fechar a porta e gira, lá do outro lado você vê de novo. Psiu. Sabe por quê? Porque fiel é Deus. O chamado à comunhão não está ligado à sua fidelidade, Zé. Não está ligado à minha fidelidade, não está ligado ao meu mérito, não está ligado se eu fiz o que tinha que ser feito ontem. O chamado à comunhão tem a ver com o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Então diga comigo, a comunhão é um chamado eterno que está ligado à fidelidade do Pai e ao seu propósito que dura para sempre. Ele não te chamou, Ele está te chamando à comunhão. Ele continua te chamando, vem estar comigo, vem ficar aqui comigo, senta aqui no meu colinho, deita aqui nos meus braços. Ah, irmãos, se eu e você entendermos isso, a segunda coisa, só para abrir o nosso coração e a nossa mente aqui, é que o Senhor não chamou você e eu para ter, quando eu digo Senhor, eu estou falando de Deus Pai, não chamou você e eu para termos uma comunhão entre nós e Jesus. Não é isso que o texto diz aqui, muitas pessoas interpretam isso equivocadamente. Vem aqui, pastor Isaías. Vem aqui, Rafa. Sim.
Deus está falando assim, ó. Deus está falando assim. É isso que Paulo está descrevendo. E ele está dizendo: venham para a comunhão. Venham para a comunhão. Agora escute isso, preste atenção. É assim que Deus está falando. Mas quando ele fala, ele está dizendo assim, ó. Ele abre isso e faz assim. É para essa comunhão que ele está nos chamando. A comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então escute, há uma grande diferença. Obrigado, irmãos. Há uma grande diferença em ter comunhão com o Senhor e participar da comunhão que o Senhor tem. Alguém aí? O Pai, Jesus nos chama para ter comunhão com Ele. O Pai nos chama para ter comunhão com a Trindade. O Pai não está chamando-nos para uma relação pessoal com Ele para a sua paternidade. Isso já é maravilhoso, é muito bom. Mas o que Ele está dizendo é, assim como Jesus tem uma comunhão em mim, eu estou convidando, chamando vocês para entrarem na comunhão que Jesus tem em mim. Exatamente. Você está aí? Então, se já é maravilhoso ter comunhão com Jesus, imagina participar dessa ciranda santa. Imagina você, a cirandinha que era de 3, agora poder ser de milhares e milhares. E nós todos juntos em uma grande celebração de adoração ao Deus Santo e o que Ele é, Pai, Filho e Espírito. Podemos dar os braços, as mãos, a vida, o corpo inteiro e participar dessa dinâmica de plena relação e intimidade com Ele. E por que eu estou falando isso? Porque o texto não diz para terem comunhão com Jesus, mas para a comunhão de seu Filho. E qual é a comunhão de seu Filho? É a comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Deus não está nos chamando para fazer parte da Trindade. Cuidado. Ele está nos chamando para desfrutar, através de Cristo, da comunhão que a Trindade tem. Agora, já é a terceira coisa. Você consegue perceber e entender o tamanho do privilégio que isso significa para mim e para você? Gente terrível como eu e você. Gente ruim. Gente fraca, gente instável, suja, indigna, pecadora, má, como nós, recebemos o convite de entrarmos nessa ciranda. Desfrutarmos da comunhão que há entre Pai, Filho e Espírito. Para que eu quero outra coisa? Para que eu quero encher a igreja de programações? Essa não é uma festa julina, irmãos. Essa é uma festa eterna. É a ciranda eterna de Deus. Agora preste atenção, por que a gente tem dificuldade de entender e valorizar isso? Porque o que nós chamamos de comunhão é definida pelos valores e princípios que nós possuímos. Então, quando nós olhamos para a comunhão
com os irmãos e automaticamente a comunhão com Deus, nós projetamos sobre essa comunhão a nossa superficialidade nas relações. Agora, esqueça um pouco daquilo que tem dentro da sua cachola e imagine comigo, rapidamente, qual é o tipo de comunhão que há entre Jesus e o Pai. Você acha que tem alguma coisa que o Pai tem que Jesus não tem? Você acha que Jesus tem alguma coisa que o Pai não sabe? Você acha que Jesus tem alguma coisa de sobra que o Pai tem de falta? Você acha que há alguma carência, alguma necessidade entre eles? Algum deles deve amor um ao outro? Algum deles deve fidelidade um ao outro? Algum deles deve reciprocidade um ao outro? Há algum tipo de egoísmo nessa comunhão? Sim ou não? Não. Você consegue entender o tipo de comunhão espiritual que o Pai nos chamou para ter por meio da comunhão do seu Filho? Por que nós estamos buscando tantas coisas? Agora, o que eu preciso fazer para desfrutar dessa comunhão? Entra no teu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Abra o seu tameon. E lá de dentro do seu tameon, entre nesse lugar de comunhão com a Trindade eterna. Sabe, irmãos, eu poderia falar sobre casamento, mas tem um problema. Eu tenho que escolher falar entre casamento e a comunhão de seu filho. Eu tenho que escolher falar em como faz para a igreja crescer e a comunhão de seu filho. Eu tenho que escolher falar 7 princípios para a sua empresa prosperar e você me entregar seu dízimo, a sua oferta ou a comunhão de seu filho. Eu tenho que escolher como faz para ficar com um ministério importante e nos holofotes ou sobre a comunhão de seu filho. Como fazer o melhor evento da cidade ou sobre a comunhão do seu filho. Se a gente entender isso, irmãos, a gente entendeu tudo. Deus, o próprio Deus, abriu a porta da sua casa, abriu a porta do seu coração, por meio de Jesus e do seu sacrifício, estendeu a mão para eu e você e nos chamou: vem participar. Vem participar do tipo de relacionamento que eu, o Filho e o Espírito temos constantemente e eternamente. Vem. Vem participar dessa comunhão com o Pai através do Filho. Para que eu quero saber, irmãos? Como eu faço para melhorar minha vida? Não que essas coisas sejam ruins, são coisas boas. Mas se não entendermos primeiro o privilégio que Ele nos deu, nós podemos estar cheios de recursos humanos, dispensando a comunhão eterna. E por fim, eu queria lembrar você que apesar de que a ênfase do nosso ministério em discipulado está na mesa da comunhão, tome cuidado. Não existe mesa da comunhão sem a comunhão do seu filho. Cuidado, irmãos, porque a gente pode estar gostando tanto de estar junto que a gente está negligenciando a comunhão com Ele. Primeiro, antes de tudo,
existe um privilégio sobre nós. Existe um chamamento sobre nós. E esse chamamento é a comunhão de seu Filho. Eu só posso estar com os filhos de Deus se antes eu estive com o Pai de todos eles. E para estar com o Pai de todos eles, eu preciso entender que está aberto para mim a comunhão de seu Filho. Quantos entendem isso? Você consegue entender o tamanho do privilégio que isso quer dizer? Deus mesmo tem um tipo de relacionamento que Ele tem entre Ele, o Pai, Filho e Espírito Santo, chamado comunhão, comunhão eterna. Ele abre isso por meio do sacrifício do seu Filho e chama aqueles que creram: venham participar da comunhão eterna. Isso fala de devoção extrema, de adoração extravagante. Isso fala de intimidade plena. Isso fala de deixarmos os prazeres dessa vida para passarmos a viver pelos prazeres do coração do nosso amado. E nós só vamos conhecer isso se nós entrarmos e acessarmos esse lugar por meio do sangue de Jesus que foi derramado, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. Mas ele está aberto, ele não esteve aberto, ele não foi aberto, ele continua aberto. Ele não havia nos chamado, ele continua nos chamando, todos os dias nos esperando no mesmo lugar, aquele lugar que eu e você sabemos, irmão, que nós já o experimentamos um dia, que nós já o conhecemos por parte, mas agora Ele está nos chamando a entrar mais fundo e permanecer. Fiel é Deus, pelo qual nos chamou a comunhão de seu Filho, nosso Senhor. Fique de pé. É isso que eu quero para mim. Se é isso que você quer para você, para sua casa, mergulhe fundo nele hoje. Vá profundo. Mergulhe em suas águas. Vá profundo. Aproveite esse momento, irmãos. Se você está arrependido por ter negligenciado, por ter sido irresponsável, se arrependa hoje. Volte para a comunhão de seu Filho. Eu não vou dizer hoje o que você tem que fazer, mas eu estou chamando essa casa aqui a voltar. Você que nunca teve comunhão, não sabe o que é isso, nunca acessou. A comunhão espiritual só pode acontecer por meio do novo nascimento. Você precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao fazer isso, Ele estará abrindo a comunhão para você. O Pai abrirá a comunhão e vai te chamar: venha, filho, para a comunhão de meu Filho. Erga sua voz, derrame as suas lágrimas, faça o que você precisa fazer. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes fomos negligentes quanto à comunhão.
Nós queremos entrar nesse lugar e participar da sua comunhão. Leva-nos para dentro de Ti, Senhor, para que possamos experimentar de maneira permanente e profunda a comunhão de Seu Filho. Ah, Senhor, que a tristeza, Senhor, por termos deixado, Senhor, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão eterna, caia sobre nós, uma tristeza profunda, que nos leva arrependidos de volta a esse lugar, a comunhão de Seu Filho. Dá-nos, Senhor, por amor ao Teu nome, a coragem, a integridade, a fome e a sede necessária para voltarmos a ter prazer nisso. É tão curioso, Senhor, sabermos que nesse tempo muitos de nós sabemos do valor que isso significa na mente, mas no coração parece que isso não faz mais sentido. Nos tornamos frios, indiferentes a esse chamado à comunhão. Mas hoje nós estamos voltando, Senhor. Voltando à comunhão de Seu Filho. Voltando para esse lugar onde somos curados. Onde somos, Senhor, sarados por inteiro. Voltando para esse lugar onde tudo faz sentido, ainda que tudo esteja estranho do lado de fora. Aquele lugar, quando estávamos lá e as pessoas perguntavam: nossa, como isso aconteceu e você parece normal? Parece que as coisas ruins não te afetam. É porque nós estávamos guardados na comunhão de Seu Filho. Mas a gente saiu de lá, Senhor, e veio viver aqui do lado de fora. Estamos voltando, Senhor, para esse lugar. Lugar da comunhão com o nosso amado. Nos recebe de volta, Senhor, por favor. Naquele nosso cantinho. Estamos voltando àquele nosso cantinho. Aquela nossa simplicidade em que a gente conhecia o Senhor nos conhecia. Aquelas orações esquisitas que a gente fazia, com palavras erradas, com termos que não deveríamos usar, mas o coração inteiro na comunhão contigo. Estamos voltando, Senhor, para aquela época de simplicidade em que a gente subia as montanhas, subia os montes, entrava nas florestas, na chuva, no sol, no frio. Estamos voltando, Senhor, para aquela simplicidade. E quando tudo que nós tínhamos era o Senhor, agora nós temos um monte de coisas. Mas às vezes parece que não temos mais o Senhor. Nós estamos voltando para a comunhão, Senhor.
Deixa o Espírito Santo limpar você. Deixa o Espírito Santo limpar você. Deixa o Espírito Santo tocar você por dentro. Deixa Ele tirar as coisas que ocuparam o lugar da comunhão com Ele. Se derrame, se derrame. Este é o nosso lugar seguro, o nosso refúgio e fortaleza. E nós estamos entrando. Nós estamos entrando. Nós estamos entrando. O nosso lugar seguro, a nossa segurança não está no nosso emprego, não está no nosso curso superior, não está na nossa profissão, não está na nossa família. A nossa segurança vem do Senhor e da comunhão com o seu Filho, de seu Filho. Estamos voltando, Senhor. Olha, Senhor, essa família. Estamos voltando hoje. Recebe a gente, Senhor, de volta. Recebe a gente de volta na comunhão de seu Filho. Oh, Espírito Santo, leva-nos de volta a esse lugar. Ah, esse lugar onde nós experimentávamos a sua glória, onde a sua glória nos tocava, nos cobria. Quantas vezes, Senhor, de maneira inesperada, a sua presença se manifestava de forma tão intensa nos lugares onde estava. Quantas vezes eu tirei os meus sapatos, Senhor, de maneira infantil, inocente, por causa, Senhor, que está escrito: tira a sandália dos pés. Eu quero voltar, Senhor, para isso. Ah, Senhor, a esses lugares onde só a sua presença importava. Nós estamos voltando, Senhor. Voltando para o lugar da comunhão de seu Filho. E aqueles que nunca haviam entrado, Senhor, experimentado, faz eles sentirem o seu chamado para isso. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.
Amém, querido, volte para o seu lugar. A comunhão do seu filho. Volte para o seu lugar. Se há alguém aqui nessa noite, irmãos, que deseja se render a Jesus Cristo, entregar a sua vida ao Senhor, recebê-lo como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo, para que Ele assuma o controle da sua vida, perdoe seus pecados e te coloque agora em novidade de vida, abrindo a comunhão com o Pai para você. Se você deseja experimentar a vida eterna por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho para isso, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você especificamente. Aleluia. Levante sua mão, fique com a sua mão levantada, por favor. Há mais alguém? Feche os seus olhos, querido. Esse não é um momento de nós observarmos. Todos, fechem os seus olhos. Se há alguém que deseja se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, olha, eu não posso te garantir melhorias, não, mas eu posso te garantir uma coisa: quando você conhecer o Senhor e a sua presença, tudo que você já conhecia antes não terá mais sentido. Ele se tornará o seu alvo, a sua essência, o seu dono, e isso trará alegria e satisfação plena a você. Se há mais alguém, levante sua mão, porque nós queremos orar por você. Aleluia. Pai, nós oramos nessa noite. Perdoa os pecados desse homem. Pelo sangue de Jesus nós oramos. Pedimos que ele seja ligado ao Senhor. Ligamos ele a Ti, por meio da autoridade que recebemos em Teu nome. Que ele seja salvo agora. Seus pecados sejam perdoados. E que ele receba o Teu Espírito. Nós abençoamos ele, a sua casa. Repreendemos, Senhor, toda a ação das trevas contra ele, sua descendência, sua família. Oramos, Senhor, para que tudo aquilo que o afastava da sua presença seja removido e que ele seja tornado santo, habitação do seu Espírito. Nessa hora, coloca nele, Senhor, as marcas do Senhor. Que o Teu Espírito o encaminhe para a comunhão. Nós oramos como igreja em nome de Cristo, Seu Filho. Amém. Amém.